Qual que é, minha parça, pra resgatar? Noir. Noir, exatamente. Noir que se escreve N-O-I-R. Noir. Noir. N-O-I-R, é É isso aí. Ei, você tem apenas 24 horas para resgatar o seu emblema. Tá manjando já. Corre, O cara tá corre. manjando Tô já. aprendendo. Corra, não tô? corra. Vamos Muito começar bom, explicando gostei muito. as novidades aí do ano do Noir. Em qual contexto o Felipe chega? Como é que foi esse começo de ano pra vocês? Passa a visão. Bom, o Noir surgiu com a ideia de juntar duas pessoas que tinham... Eu não gosto de falar pensamentos diferentes, mas complementares. Boa. Que é o normal, assim, de pessoas comuns, né? As pessoas, ninguém pensa igual a ninguém. Mas surgiu por quê? Porque eu e o Ale Santos, que é o nosso former host, Former host. o Ale, a gente se encontrou na internet, no Twitter, porque ficavam marcando ele em coisas que eu escrevia e me marcando nas coisas que ele escrevia pra botar a gente pra brigar. E aí a gente... Fazer uma rinha. Pra fazer uma rinha de preto no Twitter. E a gente se ignorou por um tempão, assim, né? Aí um dia ele fez um comentário em alguém que tinha marcado alguma coisa lá. Você conhece o Paulo Cruz, papapá? Aí ele fez um comentário, eu li o comentário e falei, não, mas não é bem assim que eu penso. Aí eu entrei lá e falei, bom, já que vocês estão falando de mim, vou me apresentar. Eu sou fulano de tal, é assim, assim, assim. E fiz um fio lá, explicando as coisas que eu pensava do que eles estavam comentando ali num tweet dele. E aí ele respondeu na boa, tal, e a gente interagiu um pouco ali, daqui a pouco a gente trocou o telefone, falamos um pouco lá na mensagem privada, e a gente começou a conversar. E a gente viu que a gente tinha uma porrada de coisa em comum, e ficamos amigos. A gente ficou amigo. Aí chamaram a gente para ir no Morning Show, lá da Jovem Pode Pan, a crer. gente foi, e o pessoal achando que a gente ia chegar lá e quebrar o pau. Ficar discordando e tal. Foi super... A gente discordou, mas foi super tranquilo, trocamos ideia e tal. Então, a nossa amizade se tornou pública. E aí muita gente ficava comentando isso lá. Pô, que legal, que vocês pensam diferente, mas vocês conseguem conversar e tal. Absurdo ter que... Nossa, que pessoas diferentes, né? Nossa, que evoluído. Que É um evoluído. absurdo isso. Você fala, cara, mas é normal isso aí, né? Mas enfim. E aí, depois ele veio no Flow, depois eu vim no Flow, e depois a gente fez um Flow juntos. Que era para discutir aquela questão do Xbox Mil Grau. Mil Já tô Grau, ligado. Lá do caramba e tal. E aí a gente veio, trocamos uma Que ideia. não pode e mais ser depois- agora Xbox. Ah, é? É. Não Agora sei. é só 1000 graus. Acho que é a X. Acho que é X. Sei lá o que, 1000 graus, não sei como é que é o nome Perder- agora. eu mas perderam Perderam o sei. direito Não pode de usar ser a marca. Xbox. Ah, Não é minha praia, então não sei qual é que é. Mas enfim. E aí a gente, depois de um tempo, né, o Igor entrou em contato comigo e a gente começou a desenhar a ideia de um programa. E com nós dois sendo o host do programa. E foi isso. Né? A ideia surgiu daí, de ter... E a ideia do Flow aqui, né, dos estúdios Flow, era, a gente queremos duas pessoas pretas e tal, mas eu e o Ale, a gente não queria fazer um programa que fosse uma coisa marcada, assim, colocar um nome assim, sei lá, podcast negro não sei do quê. Mas, podcast negrão demais. entendeu? Não era isso. Porque, assim, o Ale, ele é escritor. Sim. O interesse dele é ficção científica, né? E eu sou um professor de filosofia, que não tem nada a ver também com essas questões, assim, diretamente. Claro, eu falo sobre isso por necessidade, né? Mas eu estudei outras coisas e tal. Não é a pauta principal Não que vocês era- querem tratar. Virou, mas não era, né? Assim, pelo menos pra gente individualmente, né? Aham. Não é o assunto que a gente mais gosta de tratar, mas é um assunto mais urgente, então a gente fala muito disso. Mas a gente não queria que o nosso programa ficasse marcado por isso. E aí a gente Não é ficou pra ser pensando no disso, nome. né? Tem Exatamente, isso, não é disso. exatamente. Eu acho que vocês tiveram a mesma questão nossa com o Vênus. Na hora de escolher o nome e na hora da proposta, porque a nossa preocupação era... É um programa apresentado por duas mulheres, não é um programa de mulherzinha. Exatamente. Não É um é pra ser um programa lugar onde a gente feminino. só vai falar de batom, menstruação e salto alto. É isso sabe? aí. É isso aí. A gente vai conversar. E, eventualmente, vamos A falar gente de batom, gosta desses menstruação e salto assuntos alto. também. Exatamente. Porque, eventualmente, eles vão aparecer. exato. O assunto é um assunto que ele está presente no nosso dia a dia e até no tipo de convidado que a gente traz, né? Mas não é esse o foco do programa, né? Então a gente falou, bom, a gente precisa de um nome que não fique muito marcado por isso. E aí o nome Noir apareceu. E é ótimo. É um ótimo nome. Não é que eu- bom, né? Nossa, é Também bom achei demais. ótimo. Ele soa bom, né? Ele soa forte, né? Ele soa bom. E aí
acho que é um nome legal, porque tem, né, tem esse trocadilho com a palavra noir e tal. Legal, né? E eu tive a ideia. Brabo. Eu tive a ideia. Brabíssimo. Falei, não, vamos colocar noir e tal. E pá, legal, beleza. E aí, como é que a gente vai ter um Você painel? me explicou, noir é preto em francês, Isso, correto? é negro em francês, né? Negro em francês, e aí dá o som da palavra e tal. E tem toda aquela questão da estética no ar, do cinema, da literatura, de não sei Sim, o quê. totalmente. Então, tudo isso entra no bolo. A primeira Um vez que me conceito falaram... todo, né? Né? A primeira vez que me falaram, um podcast novo na casa do que no ar, eu pensei que ia ser sobre cinema. Então. Pra mim, a primeira, É. eu falei assim, Remete vamos ao falar cinema, sobre artes e tal, vai ser, É. né, sei lá, filmes e alguma coisa assim. E aí, quando a gente pensou no painel também, a gente falou, bom, então vamos pensar em umas figuras, umas pessoas e tal. E aí, na verdade, o painel não ficou tão diverso como eu queria, porque eu queria... eu não queria só negros no painel. Tanto é que tem lá um Beethoven e um Bach. Só os dois, assim, ficou meio deslocado. O pessoal sempre pergunta, o que esse Bach tá fazendo? O que esse Beethoven... Não, eu queria mais. Aqui não deu tempo de colocar, sei lá, Clarice Lispector, sei lá, colocar outras... Grandes né? referências. Grandes referências e tal, né, mescladas. Mas, enfim. Então, assim, é claro que quando a gente fala que é um podcast com 2 hosts negros, tem um negócio que o Denzel Washington fala numa entrevista de um filme que ele lançou, acho que tem uns anos já, em que perguntam para ele essa coisa da representatividade e tal. Como é que você sente de representar um personagem negro, não sei do que e tal. Aí ele falou pro sujeito assim, olha, a questão não é a cor, mas é a cultura. Né? E aí eu tenho um exemplo que eu sempre dou, que é o seguinte. Por exemplo, eu li a Metafísica do Aristóteles, que é um livro de filosofia, que não tem nada a ver com questão de negros, nada disso. E aí chegou uma hora, eu estava lendo a Metafísica, e lá tem uma coisa que o Aristóteles diz, que é o seguinte, olha, ele está falando de identidade e acidente. E ele fala, olha, porque nem a cor preta e nem a cor branca faz do homem preto ou do homem branco diferentes. Isso é só um acidente. Então, em essência, o homem branco e o homem preto são a mesma coisa. Então, imagina, 2.500 anos atrás, o Aristóteles escreve um negócio desse. Então, quer dizer, uma pessoa que não eu, passaria batido por isso. Assim, né, uma passagem lá e tal. Mas isso me chamou muito a atenção. Claro, porque eu sou negro, porque tem todas essas questões que envolvem a minha pessoa. Então, isso me chamou a atenção. Então, quando o Denzel fala, não, a questão é cultura. Então, é o modo como você enxerga as coisas, né? Então, isso conta muito, né? Sim. Conta muito, o modo como a gente enxerga. Uma mulher tem um modo peculiar de enxergar as coisas. Então, essas coisas são... A gente é marcado por essas coisas, né? Uhum. Então, o nosso podcast tem essa ideia de trazer um background da nossa vivência, né, de tudo que a gente vive, de tudo que a gente compreende a respeito das coisas, e transformar isso numa conversa interessante com qualquer convidado que seja, né? Sim. Uhum. E Então, vocês tinham também como objetivo essa divergência. exatamente, explícita de exatamente. vocês, né? Exatamente. Cada um traria um ponto e tal, e traria um convidado de uma perspectiva completamente diferente, e vocês iam ficar triangulando, aí Exatamente, era isso, né? exatamente. É porque assim, a gente até criou um lema, né? Onde as divergências enriquecem e não dividem, né? Esse lema chamou muito minha atenção também. Porque assim, é claro que a gente não vai ficar toda hora divergindo e batendo bola, não é esse o propósito. Uhum. Mas cada um enxerga o mesmo ponto que vem do entrevistado de maneira diferente, às vezes de maneira oposta até. Sim. Né? E a gente sempre gosta de evidenciar quando isso acontece. Então a gente bate essa bola, traz a questão e tal, e joga. Foi legal. Quando o Flip, por exemplo, veio, né, então um dos últimos episódios que o Ale fez, o Flip foi o nosso convidado. Uhum. E aí chegou uma hora que pintou uma conversa lá. E é legal, assim, porque o Flip muda um pouco a dinâmica. Né? Então a gente está agora construindo essa dinâmica nossa. É uma segunda etapa do Noir, né? Então, muito quer legal. dizer, eu tinha muita afinidade com a Lê, porque a gente já conversava muito, já fora, antes de começar o programa, né? Então, eu tô conhecendo o Flip agora. Então, isso vai ser legal, porque a gente vai construir junto, assim, essas coisas. Sim, ele tem interesses quase diversos dos meus, a não ser a música, né? Então, a não ser a música, mas eu sou um cara da filosofia, eu sou professor, eu tenho outros interesses que não são exatamente os dele. Sim. Então, isso vai ser bem legal. Mas isso assim, ajuda. Ajuda. Ajuda demais. Ajuda, né? Ajuda Eu também muito, boto né? fé que ajuda. A gente construir essa interação e aí dá, inclusive, uma perspectiva diferente, mais diferente do que tinha com a Lê. Sim. Né? Eu sempre digo isso, assim, tem coisas que a Yas pergunta que eu não pensaria.
Exatamente. E ela pergunta e fala, crer. caralho, é verdade. Ai, que curioso, quero saber também. Sabe? Então, ter alguém com uma visão muito diferente, assim, ajuda demais. E É foi muito massa. da hora eu ter ido lá, Construtivo. ter trocado ideia, porque eu senti uma sinergia muito da hora com eles. O Ale, já virei fã do Ale também, o Ale é monstro. O Paulão Muito também, gente falei... boa. E aí, na volta mesmo desse dia, já vim com o Paulo, a gente foi trocando ideia e tal. Falei, pô, na época que os seus alunos têm que idade, mais ou menos? 14 a 16, 17. Eu quando tinha essa idade, eu queria ter um professor tipo ele, assim, sabe? Imagina eu ter um professor que, sei lá, tem um podcast, ou sei lá, quando vê, tá o cara no Roda Viva, tá ligado? Não é? Na minha época, os meus professores eram aquele ar de, sei lá, de um velho chato, tá ligado? Um bagulho. Era Os sempre professores assim. hoje estão pra frente demais. É. Pra frentex, né? É isso, Paulo cara. é pra Divirta, hein? frentex. Eu me divirto. Meninos, muito Obrigada obrigada por por terem terem vindo. Nós que Foi agradecemos. muito Pô, legal. muito da hora. Prazer Da te hora, conhecer, de fato. Felipe. Seja bem-vindo à nossa bagunça. Prazer meu. Exatamente. Bem-vindo Muito à da hora. família. E, ó, tá bonitão aqui, né? O lugar aconchegante. Não, Eu tô ficou aqui quase... bacana. Você tá combinando, gostei. Nossa, Você tá Vindo combinando? E no Tá drip, né? combinando Pra no combinar. drip. Veio de laranjinha aí. Os Pum. dois no style. É assim. isso. Muito bem, O tênis muito do bem. Paulo, Obrigado, muito maneiro, viu, tô meninos? com- Obrigado. Foi bom pra caramba. E assim, tamo junto sempre, né? É isso. Sempre, cara. Contem com a gente sempre. Sigam o Noar em todas as redes sociais. Sigam Por também favor. Paulo Cruz. Paulo Cruz PHI no Exato. Twitter e no Instagram. E Exatamente. Felipe. E Felipe Flip. Felipe Flip Tá em bom? todas as redes. E é isso. Não segue, não. Não precisa seguir, não. Precisa sim. E você-